Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, nosso foco são duas técnicas fundamentais na engenharia de prompt: one-shot e few-shot. São paradigmas essenciais para quem quer entender como funciona o aprendizado estruturado dos modelos de linguagem. Olha, para quem já acompanhou a nossa análise sobre a arte da engenharia de prompt, o que a gente vai ver aqui é uma continuação direta daquela conversa. Vamos bem fundo no princípio que torna essas técnicas tão poderosas, o chamado aprendizado no contexto. Então, qual é a base de tudo isso? É um conceito acadêmico-chave chamado aprendizado no contexto, ou, como se vê bastante por aí, ICL, do inglês In Context Learning. Pensa assim, é a capacidade que um LLM tem de aprender a fazer uma tarefa na hora. Sabe, a gente dá os exemplos direto no prompt e ele aprende a partir dali. O mais impressionante é que isso acontece sem precisar de nenhum retreinamento, sem atualizar os pesos do modelo. É um aprendizado instantâneo. Ok, vamos começar do começo, do mais básico. Para a gente entender o one-shot e o few-shot, a gente precisa primeiro de uma linha de base, de um ponto de partida, certo? E esse ponto de partida é quando o modelo tem que se virar sozinho, usando apenas o que ele já aprendeu durante seu treinamento, sem nenhuma dica extra. E o nome disso é Zero Shot Prompting. O zero aqui é bem literal. N igual a 0 exemplos. A gente simplesmente dá uma ordem, um comando direto, e pronto. O modelo precisa entender o que fazer só com aquela instrução e com o vasto conhecimento que ele já possui. É um verdadeiro teste para a capacidade de generalização dele. Vamos ver isso na prática que fica bem mais fácil. Imagina que a gente pede para o modelo classificar um e-mail de cliente. Num cenário zero-shot, a resposta do modelo vai depender inteiramente do que ele entende por faturamento, suporte técnico e por aí vai. A precisão, nesse caso, está totalmente condicionada à capacidade de generalização do modelo. Beleza, agora que a gente já estabeleceu a nossa linha de base, vamos subir o primeiro degrau. Vamos começar a fornecer um pouco de contexto. A técnica one-shot funciona exatamente como um dia, uma forma de direcionar o modelo para o formato ou estilo de resposta que a gente espera. E o que é one-shot prompting, na essência? É bem simples, na verdade. A gente fornece um e apenas um exemplo de um par, entrada e a saída desejada. O propósito aqui é mostrar para o modelo, com uma demonstração bem clara, exatamente o que se espera como resultado. Olha só que interessante essa comparação lado a lado. A diferença fica muito nítida. A adição de um único exemplo, como a gente vê no Prompt One Shot, reduz drasticamente a ambiguidade para o modelo. Ele agora não precisa mais adivinhar do zero. Ele tem um modelo para seguir, um mapa. Certo, um exemplo ajuda e muito. Mas e se a tarefa for mais complexa? E se tiver nuances, detalhes que um único exemplo não consegue cobrir? É aí que entra o próximo passo lógico, o few-shot. É a técnica que a gente usa quando um exemplo só não dá conta do recado. Com o few-shot prompting, a gente sobe o nível do jogo. Ao fornecer múltiplos exemplos, no mínimo 2, a gente dá ao modelo a capacidade de inferir padrões mais sofisticados, lidar com casos mais específicos e até seguir requisitos de formatação bem detalhados. Agora, olha que fascinante que acontece no nosso exemplo de classificação. O modelo agora vê que boleto vencido é faturamento e que integrar API é suporte técnico. Ele começa a entender melhor as fronteiras entre as categorias. Isso dá a ele muito mais informação para classificar com mais precisão o e-mail sobre "não consigo acessar minha conta". Tudo isso parece ótimo, né? Mas agora a gente precisa falar do outro lado da moeda, as limitações práticas. Existe um equilíbrio muito delicado entre a quantidade de contexto que a gente pode fornecer e a capacidade de processamento que o modelo realmente tem. A lição fundamental que fica até aqui é que mais contexto de alta qualidade geralmente leva a um resultado melhor. Só que essa abordagem não é infinita. Existe sim uma barreira técnica que é inerente à arquitetura dos modelos. E essa barreira tem nome. É a janela de contexto, ou Context Window. Ela é basicamente o número máximo de tokens, que podem ser palavras ou até partes de palavras, que um LLM consegue processar de uma vez só. É um limite físico, e entender esse conceito é absolutamente crucial para uma engenharia de prompt eficaz. E o que acontece se a gente ultrapassar esse limite? Não é que o sistema simplesmente dá um erro. Ocorre um fenômeno chamado truncamento. Para conseguir processar as informações novas, o modelo começa a descartar as mais antigas. Ele literalmente esquece o começo do prompt, o que, claro, pode comprometer totalmente a tarefa.
Para fechar essa parte, essa tabela aqui é um resumo perfeito de tudo que a gente conversou. Ela mostra a progressão de forma bem clara. Zero shot, com 0 exemplos, confiando no conhecimento que já existe. One shot, com 1 exemplo para guiar o formato. E few shot, com 2 ou mais para ensinar padrões complexos. É uma ótima ferramenta de estudo. Muito bem. Agora que esses conceitos estão bem estabelecidos, vamos dar uma espiada no que vem a seguir. Uma técnica ainda mais avançada, mas que se baseia diretamente no que a gente acabou de ver. O conceito central do Chain of Thought, ou cadeia de pensamento, é exatamente este. É um método que instrui o modelo a não só entregar a resposta final, mas a mostrar todo o seu processo de raciocínio. Isso torna o resultado mais transparente, mais fácil de verificar e, consequentemente, muito mais confiável. E o mais interessante é que o Chain of Thought se conecta perfeitamente ao que vimos hoje, porque ele é muito usado em conjunto com o paradigma Few Shot. A gente fornece múltiplos exemplos que incluem o passo a passo do raciocínio e, com isso, ensinamos o modelo a pensar de forma estruturada. Essa técnica de raciocínio é tão importante que ela vai ser o foco exclusivo da nossa próxima análise. A gente vai continuar essa jornada pela engenharia de prompt, explorando a fundo o Chain of Thought. Fica o convite. Até lá!